Graça e paz, meus irmãos amados, muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre número 6, meia dúzia, um dos textos mais poderosos que tem na Bíblia. Sobre o quê? Sobre consagração e sobre bênção. Até lembrei do meu amigo Irineu Pinheiro, que foi abençoado recentemente no 5am, só quem participa que sabe, hein? Mas ele fala muito assim, é bênção sobre bênção. Acho muito bacana o jeito aí do nosso amigo Pinheiro falar. Inclusive, participe do 5am, aqui embaixo tem os links, se você não está fazendo parte ainda, é um movimento extraordinário. Bom, esse capítulo aqui de Números, ele vai falar sobre o voto de nazireado, né, que é uma entrega total a Deus, e ele vai terminar aqui o nosso estudo, nosso vídeo, com uma das bênçãos mais conhecidas de toda a Bíblia, quando fala que o Senhor te abençoe e te guarde. Então, antes da gente começar, aquele convite. Se inscreva no nosso canal se você ainda não está inscrito e peça para alguém inscrever então, ou esteja no nosso canal do Instagram também, @LuizCarvalhoPro, lá eu posto outras coisas. Tem nosso canal de evangelismo também, @evangelismo com coragem. O número 6, ele vai falar de duas grandes partes. Primeiro, o voto de nazireado, quero uma consagração voluntária e temporária feita para Deus. E depois nós vamos falar aqui, na outra parte, sobre a bênção sacerdotal que foi dada por Deus a Moisés para que Arão abençoasse o seu povo. Então o que acontece? O capítulo ele vai mostrar aqui que existe uma diferença entre ser o povo de Deus e ser alguém totalmente entregue a ele dentro do povo de Deus. Então assim, enquanto todo mundo, a maioria assim, pertence à nação, o nazireu é aquele que decidiu ir além, sabe, fazer mais, viver um período de separação, um período de pureza total diante de Deus, acima da média. Você daria conta? Vamos ver. Vamos entender então sobre esse voto do nazireado. Não é fácil falar essa palavra, meio que trava a língua, né? Vamos ler aqui em Números 6:2. Quando um homem e uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como nazireu. Então o nazireado representava uma renúncia e entrega. E três coisas marcavam aqui esse voto. Vamos ver se eu hoje conseguiria seguir à risca esse voto? Vamos lá, vamos fazer essa dinâmica. Primeiro, qual que era o primeiro voto? Não beber vinho ou bebida fermentada. Eu acho que eu conseguiria, porque parei totalmente de beber, já faz mais de um ano, não bebo uma gota de álcool, nem bombom de licor. Então esse aí eu consegui. Segundo, vamos lá, não cortar o cabelo. Nossa, aí é desafiante, né? Porque o cabelo crescido para eles, ele era um sinal visível de separação. Então mostra que o nazireu ele não vivia para aparência, mas vivia para propósito. Eu já até tentei, sabe, quando eu era mais adolescente, mais novo, deixar o cabelo crescer, mas eu nunca consegui deixar o cabelo grande. Inclusive até acho que homem não deve ter cabelo grande. Então nesse requisito, reprovado. E terceiro, não tocar em morto. O que significa isso? Significa uma representação de não se contaminar com aquilo que gera morte espiritual, aquilo que é pecado, que é má influência, coisas tóxicas, ou seja, é uma simbologia, E uma aplicação prática das coisas que a gente tem que manter distância hoje na nossa vida. Então, apesar dos desafios, dá para fazer. E você? Você conseguiria? O versículo 8, ele resume bem a essência do que é ser nazireu. Não sei se você leu, vou ler aqui para você, que diz assim, durante todo o período, de sua separação estará consagrado ao Senhor. O que é isso? Essa é a essência desse capítulo, é ser santo, separado para o Senhor. Não por aparência, porque a aparência ficou em último lugar, mas pelo coração. O coração sim se torna lindo e não a aparência externa. Você conseguiria hoje? Como é que está hoje a sua intimidade, a sua entrega, a sua separação ao Senhor? Me responda. E aí nós vamos para outra parte, que fala sobre a bênção sacerdotal e aquela oração naquele texto maravilhoso, que eu vou ler aqui para vocês no final, que é assim, depois de explicar o voto, Deus vai entregar a Moisés uma das orações mais lindas, que é chamada a bênção aarônica, que está aqui nos versículos 24 e 26. Já vamos ler de uma vez, que diz assim, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Então, lembrando, versículos 24 a 26 de número 6, depois você lê na sua Bíblia de papel, que é maravilhoso. Então, essa bênção é o quê? Ela é uma resposta de Deus para quem escolhe se separar para Ele. É a expressão do cuidado, da presença e da paz de Deus sobre a vida do que é servo
fiel. E aí Deus vai concluir aqui, né, no versículo 27, dizendo assim: assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Olha que bênção, né? Ou seja, quem carrega o nome de Deus carrega, como diz o Irineu, bênção sobre bênçãos, carrega a bênção de Deus. Então, portanto, gente, o voto de nazireado, ele nos ensina que a intimidade com Deus tem um preço a pagar. Só que o resultado é que uma vida cheia de presenças e de bênçãos sobre bênçãos. Ou seja, separar um tempo, acordar cedo e ir para o 5 AM, buscar santidade, se consagrar, mesmo que seja por um tempo, né, essa intensidade, é o que vai nos diferenciar desse mundo hoje que a gente está vivendo aí tão carnal, esse mundo tão distraído, tão perdido, né? Tão focado em coisas fúteis, em funk, bebedeira, droga, coisa que só vai levar para a perdição. Então hoje o nazireu moderno é aquele que decide viver um estilo de vida separado para o Senhor, mesmo nessa correria de trabalhar, de buscar correr atrás do dólar aqui nos Estados Unidos, de rede social, de ostentação. Mesmo diante disso, é aquele que fala assim: eu estou separado para Deus, Deus é minha prioridade. Ou seja, então em número 6, Deus nos mostra que o verdadeiro poder espiritual, ele nasce dessa consagração. Quem se separa para Deus é guardado por Ele, é abençoado por Ele, é usado por Ele. Eu estou muito inspirado, fiz muitas orações hoje, gente. Então que você hoje possa fazer o seu próprio voto de separação. Talvez não como um nazireu antigo, mas no mundo de hoje, como alguém decidido a viver de forma santa e intencional. E se essa palavra falou com você, deixa aqui os comentários. Eu escolho viver separado para o Senhor. Eu escolho ser diferente. Eu escolho viver para o meu Deus vivo de uma forma distinta desse mundo. Escreva, eu quero ver seu comentário. Que Deus te abençoe poderosamente e que o Senhor te guarde e te dê paz, né? Eu lembrei até daquela música, não posso cantar não, porque eu com música, gente, é terrível, mas é mais ou menos assim, não repara não. Que as bênçãos te levante até 1000 gerações, sua família e os filhos dos teus filhos. Pula essa parte, gente. Editor, corta isso aí, não tem condição não, senão vocês vão assistir mais nenhum vídeo, prometo não. Eu gosto de cantar, mas é bom eu cantar quando tá muita gente, né, que aí minha voz não sobressai, mas essa oração, essa canção é uma oração para você, que Deus te abençoe, toda a sua família, todas as suas gerações, em nome de Jesus. Amém.